A guerra na Ucrânia já se estende por mais de um ano e projeta-se que cerca de 70 mil soldados morreram no combate até agora. Países da União Europeia apoiam a Ucrânia com dinheiro, veículos, armamentos e suprimentos, mas não enviaram tropas para a região. Ainda assim, um estudo aponta que dezenas de milhares de pessoas nesses países da Europa Ocidental podem ter morrido em consequência do conflito na Ucrânia. Além da troca de tiros e mísseis, uma outra guerra acontece entre a Rússia e os países aliados, uma guerra comercial e de sanções, cujos efeitos se espalharam por todo o mundo, custando inclusive muitas vidas. Neste vídeo, vamos entender como a guerra contribuiu para o aumento do número de mortes na União Europeia e por que esse cenário ainda pode piorar bastante. Em fevereiro de 2022, as tropas russas começaram a invasão da Ucrânia, um processo que provavelmente o Kremlin imaginava que seria rápido e com poucas consequências para sua própria população. Também não esperava um envolvimento tão grande dos países da Europa Ocidental e da OTAN, que imediatamente reagiram com apoio à Ucrânia. Além do apoio militar e financeiro, entenderam que outra tática importante seria interromper o financiamento da Rússia para sua máquina de guerra. A Rússia se tornou o país com mais sanções contra si, à frente de nações como Irã e Coreia do Norte. Dúzias de marcas ocidentais anunciaram que deixariam o mercado russo. Empresas foram proibidas de exportar para lá minerais, equipamentos e tecnologia. O petróleo russo, principal produto de exportação do país, foi banido por esses aliados, e só algumas nações fora do grupo compram o produto a preços descontados. Mas Moscou tinha um ativo poderoso e achou que seria uma arma de barganha para reduzir as sanções que a Europa não poderia recusar. Claro que estamos falando da imensa dependência de alguns países europeus do gás natural da Rússia. Antes de 2022, países como a Alemanha e Itália importavam quase metade do seu abastecimento de gás natural da Rússia. Moscou resolveu reduzir o suprimento de gás para a Europa em uma retaliação às sanções e como uma espécie de chantagem para que, sem opções, os europeus voltassem atrás no apoio militar à Ucrânia e na guerra econômica contra a Rússia. Muito começou a se falar sobre o grande risco que a Europa correria, principalmente quando chegasse o inverno no continente. No entanto, as nações europeias bateram o pé e decidiram bancar e diminuir sua dependência da energia russa. Reduziram drasticamente a importação do petróleo, carvão e até mesmo do gás natural que corria pelos gasodutos transcontinentais. A Alemanha, por exemplo, buscou outras fontes de gás, como Noruega, Holanda, e expandiu seus terminais para receber o gás liquefeito do Catar, Nigéria e Estados Unidos. Também aumentou sua produção de energia via as fontes renováveis e usinas de carvão. Com a menor oferta de energia e utilização de fontes ou fornecedores mais caros que o gás russo, a consequência não poderia ser outra, que não o aumento radical dos custos de energia para as pessoas e empresas na Europa. No mundo inteiro, estamos vivendo taxas recordes de inflação e uma crise pelo aumento acelerado do custo de vida. Essa condição, consequência ainda dos choques financeiros e de mercado por conta da pandemia e agravada pela própria guerra na Europa e o alto preço do petróleo, vem tendo efeitos grandes na qualidade de vida da população, principalmente para os em condições menos favorecidas. Com preços mais caros, o dinheiro das famílias fica mais escasso e sobra menos para se alimentar adequadamente e principalmente para gastos com remédios e saúde. Com isso, infelizmente, no mundo todo, a alta dos preços e a guerra na Ucrânia estão indiretamente, provavelmente custando muitas vidas. Acontece que na Europa uma relação ainda mais direta pode ser feita. Por lá, o maior vilão da alta do custo de vida foi exatamente os gastos com gás encanado e energia elétrica, por conta da disrupção do fornecimento. Os preços da eletricidade e do gás doméstico, em comparação com 2 anos antes, aumentaram de forma alarmante, 69% e 145%, respectivamente. E na Europa, um dos principais usos da energia e do gás é justamente para aquecer as casas no rigoroso inverno. Neste inverno, a média das mortes nos países da União Europeia foi bem acima dos últimos anos pré-pandemia. É o que mostra uma série de pesquisas, incluindo um estudo recente da The Economist. E boa parte delas pode estar diretamente relacionada com a alta dos preços de energia e a incapacidade dos europeus em aquecer suas casas adequadamente, o que aumenta o risco de problemas cardíacos, respiratórios e a vulnerabilidade a doenças como gripe e pneumonia, principalmente em uma população mais envelhecida. Olhando as chamadas mortes em excesso, o estudo constata que nos 28 países europeus investigados, houve 149 mil mortes a mais entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023, ou seja, no período do inverno, em relação à média do mesmo período de 2015 a 2019. Claro que vários fatores podem explicar esse aumento, e um deles é justamente a Covid-19.
As pesquisas mostram que cerca de 60 mil dessas mortes registradas devem estar relacionadas com efeitos da Covid, uma doença ainda misteriosa que está relacionada com diversos tipos de sequelas, desde perda de cabelo e memória até danos mais permanentes em vias respiratórias. Excluindo ainda um percentual para outras causas de mortes, o estudo aponta que cerca de 68 mil pessoas morreram por consequência do frio e, provavelmente, da dificuldade em aquecer seus lares. 68 mil mortes é semelhante até mesmo ao número de soldados que morreram no fronte da guerra. Essa hipótese é reforçada quando se observa que nos meses anteriores e posteriores, ou seja, em período de mais calor, o número de mortes em excesso cai bastante, e a maioria delas, 80%, podem ser relacionadas às sequelas do Covid. A relação das mortes com os altos preços de energia fica mais evidente quando se observa que, em geral, países com mais mortes em excesso são justamente aqueles que experimentam uma maior alta nos preços. O modelo estatístico que exclui outros fatores mostra a correlação. Em países como Espanha e Portugal, menos dependentes do gás russo e com invernos menos rigorosos, as mortes excessivas foram menores, enquanto Reino Unido, Áustria e Alemanha viram o indicador explodir. Estudos em países como Irlanda, Reino Unido e Dinamarca também ressaltam o pico de mortes em excesso em dezembro de 2022. A The Economist estima que um aumento de cerca de 10 centavos de euro por quilowatt-hora aumentou a mortalidade semanal de um país em cerca de 2,2%. E o cenário poderia ter sido ainda pior. Muitos países europeus adotaram medidas de subsídio ao custo da energia para a população, em especial os mais pobres. O estudo sugere que esses subsídios podem ter salvado cerca de 27 mil vidas. Mas, infelizmente, o pior ainda está por vir. Uma série de eventos fez com que a antecipada crise energética do inverno, que não só custou vidas, mas friou a economia e tinha o potencial até de paralisar indústrias, fosse menor. O inverno acabou sendo mais brando que em anos anteriores, cerca de 5 graus mais quente em janeiro, o que fez com que a necessidade por aquecimento fosse menor. Além disso, nos anos anteriores, a Alemanha e outros países mais dependentes do gás natural haviam conseguido fazer o seu estoque de gás para o inverno a preços mais baixos, o que facilitou os subsídios. No entanto, este ano, esse estoque precisará ser reabastecido com gás encarecido. Para piorar, a reabertura da economia chinesa, que possui contratos de longo prazo com fornecedores do gás liquefeito, pode pressionar os preços ainda mais para cima. Assim, mesmo sem ter enviado soldados para o fronte, o alongado conflito na Ucrânia e a guerra energética nos bastidores deve continuar custando muitas vidas também na parte ocidental do continente.